Olá, gente, bom dia, seja bem-vindo a mais um Café com a Fiel, tá? Mais um Café com a Fiel. Gente, e hoje eu vou trazer aqui um vídeo aqui, né, pra você que veio a turbulão, né? Hoje eu tô falando aqui dia 19/8 de 2026, exatamente 8h06 da manhã. O vídeo vai demorar um pouquinho pro ar. Gente, o que eu falei ontem sobre o oportunismo de algumas pessoas da mídia, né? Vou trazer um vídeo aqui, eu não sei se vai cair, do debate, né? Corinthians é um debate, né? Eu fico bem me perguntando, se o Corinthians não existisse, o que seria? Se o Corinthians não existisse, o que seria da mídia, né? Trazer aqui um debate aqui do Pilhado, do Mauro César e o Vampeta também, tá? Gente, assim, eu tô falando por mim, tá? Eu tô falando, tem ex-jogadores do Corinthians que se sente ídolo, que ganharam títulos, mas o Corinthians, gente, o Corinthians não é um título que define. O Corinthians não é isso. E tem jogadores, como eu estava mencionando mesmo, tem jogadores que se sentem ídolos, tá? E como é que eu posso falar? Só que eu vejo mais criticando o clube, procurando, dando pilha pra mídia, pra ter like, ter visualizações, falando, parece até um enrustido, até. Isso é o caso de alguns ex-jogadores aí, eu não vou citar nomes, tá? Porém, eu, assim, agora já foram fazer as contas, quanto vai sair tudo, Corinthians, como vai conseguir pagar. Gente, como que funciona? A mesma coisa. Se você vai lá, olha, é uma aula financeira agora, né? Se você vai lá e financia um automóvel, vamos supor, você dá 10% de entrada, 20%, seja lá quanto que for, nada de entrada, zero, e financia ele em 60 parcelas, 60, 70, 72, 48, 36, não sei. Você deve X ali para pagar, diluir durante esses 36 meses, 60 meses, 72 meses, dependendo do que se for, que seja automóvel, outro bem, que seja casa, terreno, apartamento. Então, isso ali, é claro, você tem uma dívida de X. Porém, se você for olhar para o valor total da dívida, você não dorme nem a primeira semana. Você infarta na primeira semana. Por quê? Porque ali é uma dívida que você contraiu, mas é uma dívida grande, porém diluída a longo prazo. Então, minha dívida, eu tenho que me preocupar, mas sua dívida, se você parcela um carro e a sua parcela é 900 reais por mês, e o carro, vamos supor que custou 72 parcelas de 900 reais, só que o valor total da dívida, vamos supor que seja assim, eu estou jogando por cima, gente, seja, é, eu pôr 80 mil, ok. Se você comprou o carro agora e você já pensar, meu Deus, tô devendo 80 mil, tô devendo 80 mil, tô devendo 80 mil, você vai ficar doente. Porque você vai colocar na sua mente, você deve 80 mil, como se esses 80 mil você tem que pagar amanhã, e não é. Sua dívida é 900 reais. É 900 reais sua dívida do mês. Aí você paga, próximo mês mais 900, 900, 900, 900. Mas você tem que trabalhar com o pensamento, ó, esse mês eu tenho 900 reais para pagar. É minha dívida do mês. Porque se você for pensar no valor total, você não compra nada. Você até infarta na primeira semana. E já é isso que os especialistas aí, né, eu tô falando assim, né, ironicamente, né, os economistas, né, já estão falando, né? Ah, já deve 135 milhões por mês, como vai pagar? Gente, é receita, é igual uma empresa. Você que é empresário, você que tem uma empresa, é igual a casa, né? Então, eu vou até mais baixo, é igual a casa. Se você não tiver o trabalho ali mensalmente para poder arcar com as despesas da sua casa, você vai afundar. Isso acontece com milhões de brasileiros, é isso que eu vejo, né? Eu se aproveitei, estou falando mais de economia do que do Corinthians, né? Mas para mim poder chegar no ponto que eu quero. Eh, e a empresa tem lá seu código de funcionários, pô, a empresa tem 50 funcionários. Gente, esse empresário, ele tem por obrigação trazer receita para poder arcar com o salário daqueles 50 funcionários. E entre isso vem outras coisas, vem talvez aluguel da sede da empresa, vem água, vem força da empresa, e tem os insumos, dependendo da atividade, os insumos, tem que comprar material, matéria-prima, e tudo isso aí te gera uma obrigação de você gerar receita. É o mesmo caso de um clube de futebol. Um clube de futebol é a mesma coisa. Ele, ele gera receita. Ele tem que gerar receita como? Ele monta um bom time, tá ali disputando títulos, não vai ganhar todos, que não, time nenhum no mundo ganha todos os títulos. A prova de sair é os melhores, tipo Real Madrid, Barcelona, tem suas fases de altos e baixos. E com isso vai mantendo, aí vai atraindo patrocinadores,
visibilidade, no caso do Corinthians, é por isso que falam tanto do Corinthians, é por isso, tá? E com isso, gente, com isso fica esse dilema, né? Se o Corinthians não tinha fechado, tá todo mundo falando que porque não fechou, agora fechou, já vem atrás de dívida. Falar de dívida. Às vezes a gente que é corintiano, a gente sente, sabe? A gente sente assim, pelo oportunismo, não é questão. O time é uma entidade pública, entidade pública, então todo mundo pode falar sem restrição, mas é o oportunismo, sabe? Eles falando aí nesse vídeo mesmo, tá falando até os jogadores, só que eles não falam no Paquetá. Paquetá veio por 200 e poucos milhões. Olha só, foi não sei, foi 40 mil euros, uma coisa assim. Ninguém fala. Você acha que compensa, vale a pena nós, a gente aqui em solo brasileiro, na situação do futebol brasileiro, compensa, vale a pena você trazer um jogador, um único jogador por esse valor de 242 milhões? Esse mesmo Paquetá, o Coelho podia estar na mesma posição do Flamengo financeiramente, tá? Poderia estar, sem estar tudo ok. Se o Corinthians contrata o Paquetá, eles vão falar. Então não é questão, é porque o Corinthians, quando se fala o nome Corinthians, tem mídia. A palavra Corinthians já tem mídia. Então, muitos canais, se não fosse o Corinthians, não viveria, não existiria. Muitas pessoas, ex-jogadores, comentaristas, se não fala do Corinthians, não estava na mídia. A prova disso, gente, é uma pessoa que eu respeito bastante, bastante, e gosto muito do trabalho, é do Chico Garcia. Ele tem lá seu 1 milhão e poucos seguidores, e ele sempre deixa claro, gente, eu sou grato a todo mundo que é inscrito no meu canal. Porém, eu tenho uma gratidão pela Fiel, porque foi a Fiel que levantou o meu canal. Então é isso, é porque. E o cara é gremista, é casado com uma corintiana, mas o cara é gremista. Mas ele tem essa visão. Pô, esse é meu caminho, falar do Corinthians, porque o povo gosta de consumir o Corinthians. O consumo tá aqui no Corinthians. Eu vou falar de outro clube, do Flamengo, do meu próprio time, do próprio time dele, que é o Grêmio. Ele não vai a lugar nenhum. Eu tiro isso para esse canal. Esse canal aqui mesmo tá com quase 40 mil seguidores, né? Eu nem vi hoje, mas tá chegando 40 mil. Eu acho que entre hoje e amanhã talvez bata os 40 mil. E tem um vídeo, gente, que foi grande responsável, que foi até do Haaland. E esse vídeo, para mim, foi o grande ponto macro. O canal é do Corinthians, sempre é voltado para falar do Corinthians, porém, aqui a gente tá aberto a falar de tudo, tá? E eu tenho essa gratidão, né? Eu nem conhecia o Haaland, nunca parei para acompanhar a carreira dele, e eu criei essa gratidão. Inclusive, eu vou mandar fazer um bonequinho de 3D para mim pôr aqui como gratidão, sabe? Porque foi ele que também levou meu canal. Então você tem que entender. Foi legal. Talvez meu nicho, talvez eu falo no Corinthians, mas eu sempre tendo um pouquinho do Haaland aqui, eu consigo manter meu canal ativo, tá? Mas é isso, gente. Eu vou pôr no vídeo aqui, tá? E vamos assistir junto, tá bom? Mauro, com a dívida incluída, eu fiz o cálculo aqui, né, dos 135 milhões, vão dar mais de 5 milhões e 600 mil reais por mês. Eu acho que mais caro do que o Depay com essa renovação, só o Neymar no futebol E brasileiro. ninguém fala do Eu Neymar. acho, eu acredito que Vamos no seja. assunto. Ó, Agora, Mauro, tudo bem, o torcedor agora está vibrando, vai ter seu grande nome. olha, gente, é o que eu falei, né? Gente, aproveitando também já agora aqui, eu acabei esquecendo. Aproveitando aqui, se inscreve no nosso canal aí, tá? Ativa o sininho das notificações e vamos lá. Gente, aproveitando também esse gancho aqui. Ele comentou, falou, ele puxou um assunto, só o Neymar. Tipo assim, ele lembrou do Neymar. Mas você nunca viu um programa um programa, um programa parar para debater a situação do Santos. Você nunca viu um programa para debater contrato parar para comentar e debater contrato do Neymar. E sendo que o Santos está pior do que o Corinthians, tá? O Santos está muito pior. A dívida pode não ser tão grande igual o Corinthians, não sei como que é a dívida do Santos. Porém, é um time que você sabe que não tem a receita que o Corinthians tem. Não tem o engajamento que o Corinthians tem. Não tem. Me perdoe, Santista, tá?
mas não tem, não é diferente. É tanto que você vê Santista, Palmeirense, São Paulino, tudo falando de Corinthians, porque é quem dá Ibope. Então aí você vê, é isso que minha crítica vem em cima disso. Porque você nunca vê esses programas parar, ó, vamos debater, falar da situação do Santos. Tem um cortinho ali de rapidinho, 2, 3 minutos, e o resto é Corinthians. Os caras fazem um programa inteiro só falando do Corinthians, seja situação financeira, seja de derrota, seja não sei de quê, seja não sei de quê. Gente, é complicado, viu? Vamos voltar pro vídeo. E é uma grande cobrança de valor, né? Que o corintiano fala isso. Ah, tá bom. Mas o Depay iria tirar muito dinheiro do Corinthians sem jogar no Corinthians. Pegando ali a diferença do que ele tiraria na justiça e o que ele vai ganhar agora, é vantajoso para o clube. Dá para achar, Mauro, alguma justificativa real que seja positiva essa renovação? E o que falar do desabafo, né, Mauro César Pereira, do presidente, dizendo que seu telefone vazou da família, ele e as filhas foram ameaçados, conta bancária invadida. É a marginalidade mesmo, né, Mauro? É o crime inserido no futebol brasileiro. 3 cliques é tudo que você precisa para usar o N8N de forma ilimitada. Boa tarde a todos. Essa loucura aí de continuar com o Memphis Depay, com essa dívida colossal, essa dívida deve dar uns 7, 8 milhões de euros, é uma fortuna para um jogador, fora o valor a ser pago a ele, que você já deu os números aí. Então você vai juntar tudo, né? A partir do momento que você renova o contrato, você tem que pagar o que deve e pagar o que ele vai ter a receber. E mesmo lhe dando descontos eventuais, você vai... Ele é um jogador caro, para um clube que está um pires na mão. Isso só vai valer a pena, do ponto de vista econômico, não vai valer a pena de jeito nenhum, que essa conta não vai fechar. Pode ganhar todos os títulos possíveis, que essa conta não vai fechar, não vai cobrir. Não vai cobrir. Mas pode valer a pena esportivamente se o Corinthians ganhar a Libertadores e o Depay fizer gol. Gente, aí eu me pergunto, não vai, tem que ganhar todos os títulos, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, tudo. Que ainda não compensa. Aí fala pra mim, e o Flamengo? O Flamengo ganha no Carioca. Talvez fique só com Carioca, né? Não sei. Compensa? Ter um time, só um jogador foi 40 milhões de euros. Compensa o Flamengo ganhar só um Carioca e ninguém fala nada? Inclusive, eu acho que já entrou em... Acho que não fechou as contas agora. Uma hora a conta chega, gente. Esse dinheiro que o Flamengo arranca todo aí, não sei de onde que vem. Uma hora a conta vai começar a chegar. Todo mundo tem altos e baixos, assim como os clubes financeiros. Tem seus altos e baixos. Tem um contrato que deu certo, tem um ano vitorioso, tem um ano, 2, 3 anos de sem título. Isso aí, querendo ou não entra. O time vai sobrevivendo até se adequar, chegar numa boa fase. Mas é muita ironia, gente. Assim, eu não consigo entender o que pessoas que se dizem profissionais tem um lado tão pessoal assim contra algo, sabe? Seja pessoa, seja instituição. Mas é muito pessoal isso aqui. Eu não sei o que o Corinthians tem, a mágoa que o Mauro César tem com o Corinthians, mas você sente uma ira dele falando do Corinthians. Ele não fala com claridade. Eu tiro isso, o Vampeta mesmo aí, ele vai no mesmo barco, porque ele tá num time que eu falo de apresentador, e todos são flamenguistas, então todos puxam pro lado do Flamengo. E ele entra no mesmo assunto e não vejo uma defesa com o Corinthians. Não, melhor isso e uma explicação. Os decisivos em todas as fases, sabe? Ele vai jogar agora, o Corinthians passa pelo Rosário Central, depois de amanhã. Ele não vai jogar, né? Quinta-feira. Acho que não. Será que vai? Pouco provável. Difícil. Né? Mas vamos supor que passe pelo Central. Aí vem a próxima fase, vai jogar com o Estudiantes, vamos supor. É o Estudiantes ou o Católica. Aí eu vou dizer, tá ganhando o Estudiantes. Digamos que seja o Estudiantes, ganha do Estudiantes, avança. Já vai saber hoje, que joga hoje eles, né? Aí vai chegar na final, ganha a final, e o Depay faz gol, dá assistência, você fala, pô, valeu o esforço, tudo, ficou para a história um título. O corintiano vai pensar assim, nada menor do que isso não vai valer a pena. Se não for campeão, não vale a pena, para quê? Né? O brasileiro é praticamente impossível de ser campeão. Gente, eu fico me perguntando aquela situação que teve daquele acidente, que eu nem gosto de comentar aqui, do acidente lá do Ninho de Urubu, com aquelas crianças, com aqueles meninos. Gente, eu conheço os familiares de um deles, tá? Eu conheço os tios, tá?
É, conheço irmão e tio. É, que mora aqui na minha cidade. Inclusive, ele se enterrou aqui na minha cidade. Gente, eu fico me perguntando se essa situação fosse com o Corinthians. Se o pessoal ia colocar embaixo do pano, porque é algo que ficou mal contado, mal explicado, segundo como eu conheço alguns familiares aqui. Eu não vou entrar nesse assunto, porque é um assunto muito delicado, eu não sou profissional dessa área. Mas, assim, ficou muito mal explicado muita coisa, e tem muita coisa que precisava ter um respaldo, a mesma coisa. Eu dirijo, eu tenho o meu trabalho, se acontece um acidente, não tem como eu eu voltar atrás, tipo assim, Deus me livre, pego um carro, pego uma moto, pego seja o que for, e saio aqui e atropelo alguém, aquilo não vai mudar, aquilo não vai mudar. Que eu esteja totalmente dentro das minhas razões, em velocidade, não tenha consumido bebida alcoólica, isso e aquilo, e mesmo assim, se atropelar alguém, eu preciso parar, eu preciso socorrer, eu preciso falar, eu estou aqui. O que precisarem de mim, eu estou aqui. Buscar o melhores para ajudar, porque não é só um acidente. Ah, eu estava certo, a pessoa estava errada que se vira. Não, gente, a gente tá falando de vidas, né? Então é assim que eu penso, né? Então, tipo assim, nesse ponto tem coisas assim que eu não. Vamos supor, se um clube acontece, não, vem cá, é porque hoje o dinheiro fala mais alto, né? Não, vamos entrar no acordo nisso, não, tá bom. Talvez os advogados peçam mais do que vale, assim, não tem valor uma vida, né? Mas peçam mais que seja, assim, dentro dos padrões jurídicos, não seja relevante, e isso amarra. Porém, o clube entender assim, não, olha, é o seguinte, a gente entende isso, mas vamos fazer isso aqui, ó, é um valor até acima da média para vocês, para a gente também explicar. Mas estamos com vocês. Nós vamos fazer algum programa, alguma coisa que para para estar com vocês, porque esses meninos estavam sobre nossos poderes, né? Mas é isso, vamos lá. Eu já falei de economia, já estou entrando em um assunto mais delicado, mas sem, sem críticas, tá, gente? Ou no ano que vem, em algum momento. Bem, então, do ponto de vista financeiro, é claro que isso é uma loucura. Mas acho que a parte mais importante é essa da ameaça ao presidente do Corinthians. Que eu não duvido nada que aconteça. Aí na questão do crime está no futebol, o crime está em toda parte. O crime está em toda parte. Está na política, ou não está? Está na política, está no mundo corporativo eventualmente, né? Está presente no esporte, está nas ruas, está em todo lugar. Está em todo lugar. Então, eu acho que o presidente do Corinthians deveria renunciar ao cargo. Se fosse ele, eu renunciaria. Você é uma pessoa bem-sucedida, com uma situação financeira muito confortável, tem a sua família, tem a sua paixão pelo seu clube, volta a ser um mero torcedor. Para que isso? Para ficar sofrendo esse tipo de ameaça? Eu faria o É um recado pro Mauro César, pra que ele não sai daí então? Tipo assim, se ele acha que não é tão simples assim você abrir mão de algo assim. Eu entendo que o Corinthians é tipo um batente pro pessoal pisar e subir o degrau mais alto. Mas, tipo, é a mesma coisa, você não vai abrir mão de algo tão fácil assim. Ah, me criticaram. Você tem crítica em tudo hoje, gente. Se você é pai, você tem crítica do seu filho. Se você é mãe, você tem crítica do seu filho. Se você é um amigo, você tem crítica de amigo. Se você tá no trabalho, você tem crítica no trabalho. Então a gente tem que saber conviver com as críticas, identificar quando errou, voltar atrás, sabe? E eu não concordo com esse ameaça, essas coisas, porque aí foge um pouco do esporte, né? E precisa realmente vir à tona para ver se realmente isso aconteceu, porque ele falou. Eu posso chegar aqui para vocês e falar assim, ó, eu fui ameaçado aqui, só que eu tenho que trazer realmente prova, fazer um boletim de ocorrência, olha, tá aqui as mensagens, tá aqui a foto da arma, tá aqui a foto da faca. Assim, não sei como que tá essa questão ainda, porém, se realmente aconteceu, tem que levar para a justiça mesmo, tem que procurar, tem que punir. A gente, como corintiano, a gente não é imparcial, a gente não tem parcialidade aqui, trata um de um jeito e do outro, não é porque, mereceu fazer. Não, não, ninguém merece, é futebol, gente. A gente ama o Corinthians, a gente quer o melhor pro Corinthians, porém, a gente tem que saber respeitar, né? Todo mundo toma decisão. Às vezes, se a gente mesmo, como pessoa normal aqui, que eu falo normal, não está envolvido, quantas decisões erradas a gente não toma na nossa vida? Seja na sua casa, seja na compra de algo, de algum bem para você, que você depois, pô, tomei a decisão errada, não fiz isso aí. Você erra, só que você nunca olha para si e fala, pô, eu errei, sabe? Agora olhar e achar, é igual a gente fala, né? Você vai num jogo.
você culpar, você cobrar é fácil. Você tá ali só para querer a vitória, você só precisa da vitória. Porém, ali tem tudo um trabalho por trás, tá? Agora a psicologia tá entrando. É o seguinte, olha, eu estou renunciando por isso, vocês resolvam o que vocês quiserem. Está aqui minha carta de renúncia, um abraço e tchau. Vou embora, vou para minha casa. Vou fazer o que aqui? Porque a gente pode concordar ou discordar de quaisquer decisões que os dirigentes tomem. Elogiar, criticar, isso é uma coisa. Agora, ameaça, arma, que isso, gente? Um abraço. Eu acho que ele deveria ter, no lugar dele, eu iria embora. Porque por maior que seja a paixão pelo seu clube, nada justifica ter que passar por isso. Nada justifica, né? Então, enfim, mas ele quer continuar, então boa sorte para ele. Fica aqui a minha solidariedade, porque realmente isso é um absurdo. Isso é um grande absurdo, né? Tudo é absurdo nessa história, na verdade, tudo é absurdo. Então... Gente, tudo na vida da gente é um custo, né? É um custo que a gente paga. A gente paga um valor, às vezes, até muito caro, né? Então, quando você tá num clube, principalmente como o Corinthians, você já sabe que a cobrança é muito grande. É igual no emprego, você tá no emprego, às vezes a gente olha assim, alguém olha para alguém que tem uma posição de alto cargo na empresa, nossa, o cara tem um salário, o cara tem um cargo alto, o cara manda, o cara tem, sabe? Só que, gente, a cobrança em cima dele é maior. Na comparação, eu trabalho numa comparação. Se eu trabalho numa fábrica, eu trabalho ali na área de produção. A cobrança em mim, ela vem do quê? Do meu coordenador, do meu chefe lá que me coordena. Porque tem que prestar esclarecimento para os superiores, né? E a cobrança do mais alto lá vem de quem? Do dono da empresa. Então é que você nem sabe que a cobrança que ele sente, né? Porque para você mas chega de outra maneira. Chega ali, é uma cadeia, né? Então a gente tem que saber entender, né? E outro, o cara ganha bem. É para ir sabendo, vou ser cobrado. Não tem como você ganhar um salário, ter um cargo bom dentro de uma empresa e não ter responsabilidade, assim, não ter cobrança mais forte. Não, eu não tô falando de ameaça, tá? Isso aí já foge. Mas cobrança vai ter sempre. Ter sempre resultado. Hoje a vida gira em cima de resultado. Tá dando resultado? É igual eles aí mesmo. Eles têm que dar resultado. Tem que dar Ibope. Por que só corre ao Corinthians? Porque eles conseguem se manter com Ibope. É muito claro que o Memphis, ele gosta daqui, né? Ele gosta daqui, ele não quer ir embora, não. O holandês gosta daqui, mano. Ele não quer ir embora, não. O contrato desse você não vai achar mais lugar nenhum no mundo. Pois é, mas ele gosta daqui também. Então, eu acho que ele gosta do movimento, né? Porque ele não quer ir embora, né? Ele não quer ir embora, não. O Memphis é um cara, é um ótimo bom vivan, né? Eu adoro esse negócio, né, de amor. Ele ama o clube. Meu amigo, amar ganhando 5.625.000 por mês, eu amo até o maior rival do meu clube, porra, se ele me contratar. E eu não falo isso só do Depay, não, tá? Pra não acharem, não fala isso dos jogadores do time dele. Claro que eu falo. Claro que eu falo que o Pedro, o Jorginho, o Carrascal, o Lino... Também não tem esse negócio de amor pelo Flamengo. Amigo, é amor pela profissão, que mudou a vida deles, e é trabalho por dinheiro, pô, é muito dinheiro. É o que eu falo, não confundam amor com profissional também. Mas ele ama o Corinthians. Quem ama o Corinthians, gente? Que ama Flamengo, que ama Palmeiras. Hoje em dia o futebol se tornou muito profissional, e é profissional. Não estão errados. Errado estão os clubes que não sabem negociar, né, Mauro César? Porque é bizarro. O que está se pagando no futebol brasileiro só vai piorando. E outra, Mauro, esse discurso do amor, até onde também vai o amor de um jogador pelo clube? E com relação à situação do Corinthians no geral, Mauro, você acha que o buraco vai ficar cada vez mais fundo com todo esse dinheiro que vai ser gasto? Ou nem muda tanto diante de tanta dívida que já tem lá dentro? Não, a questão é que não é feito nenhum movimento do sentido contrário, de redução de dívidas e de equalização da situação econômica do clube. Se não acontecer aquilo que eu falei no começo do programa, ou seja, o Depay jogar pra caramba e o Corinthians que for campeão da Libertadores, essa renovação ela vai agradar os rivais, especialmente os dois que estão à frente, o Palmeiras e o Flamengo. Porque o Corinthians, com todo o seu potencial para, em alguns anos, reestruturado, poder brigar igual para igual com esses dois adversários que estão aí dominando o futebol sul-americano,
ele dá mais um passo no sentido de não sair do lugar. No máximo, ele pode ganhar uma Copa do Brasil, pode até ganhar uma Libertadores, como o Fluminense ganhou circunstancialmente ali, avançando, mas, no geral, vai continuar atrás dos rivais. E a chance disso acontecer, evidentemente, não é uma chance tão grande assim. Existem times melhores, esses dois são melhores, por exemplo. Então, é isso. Isso é uma maluquice total, loucura total. Eu, sinceramente, acho impressionante, mas não surpreende mais ninguém. Vai seguir aí, cavando buraco, aumentando a dívida, até para a recuperação judicial. É a moda agora. Não pareceu assim para você, não? Você falou, ou renova comigo. Seja onde estiver, a Live Career está. Falou, ou renova comigo. Tipo assim, forçando a barra, ou renova comigo, ou eu vou apertar vocês agora. É o que parece. Agora, por que assinaram esse contrato? Por que os conselhos do clube permitem a assinatura de um contrato lá atrás, assim? Contrato com tantas travas que são perigosas para o clube já em dificuldade financeira. O mínimo de juízo lá atrás, não podemos contratar esse cara. Né? Enfim. Mas agora tem isso, os clubes entram em recuperação judicial e seguem em frente. Vamos ver como é que vai ser aí. Agora temos a ANRESF, né? E temos a introdução do fair play financeiro, pouco a pouco. Vejamos se ele vai de fato vingar. Porque realmente a coisa chegou num ponto, as dívidas dos clubes da Série A, segundo o César Grafietti, são a dívida do futebol brasileiro, né? Os clubes devem 17 bilhões somado. Cara, dá quase 1 bilhão por clube de Série A. São 20, né? É muita dívida. Agora, Mauro, essa justificativa que quem defende tenta encontrar de que a dívida ia pagar muito dinheiro para ele sem ele jogar no Corinthians e agora vai pagar pelo menos jogando no Corinthians. Eu vou até pedir pro Gui para ver a diferença, né, que seria, porque não seriam só 77 milhões, tá? Eu acho que teriam aí mais juros, tudo mais. Dava uma diferença razoável, tudo bem. Mas tem justificativa isso, Mauro? Iria pagar um dinheiro gigantesco. Nada tem justificativa, Thiago. Nada tem justificativa. Isso tudo é maluquice, isso tudo é uma loucura. Clube que deve 2 bilhões e tanto, quem diga que já chegou em 3 ou que está perto disso, tem condição de ter um jogador tão caro. É uma loucura total. E quando eu falo que não fecha a conta, você vê, ele ajudou o Corinthians a ganhar a Copa do Brasil. Premiação alta. E daí? O que mudou? Nada. Não muda nada. O prêmio de uma conquista no futebol, ele não faz cócegas na dívida do Corinthians. Como foi a época do Botafogo, lembra? O Botafogo ganhou aquele checão lá com o Textor, 25 milhões de dólares da Libertadores. Cara, gente, assim, tem coisas que é impressionante a gente ter que debater, né? O cara falar que ganhou a Copa do Brasil não mudou nada. Seu Mauro César, não mudou nada, né? Foi graças a um gol do Memphis contra o Atlético Paranaense, se não me engano, 3-2, estava 2-2, na Neoquímica Arena, o primeiro gol dele, que o Corinthians praticamente começou ali a não cair para a segunda divisão. Vocês mesmo, eu vi corintianos, como alguns, Neto, muitos, falando que o Corinthians já tinha caído. Vocês mesmo já declaravam que tinham caído. O cara chegou, foi a contratação, chegou e deu certo de cara, de início, tá? E com isso, o Corinthians não tinha vaga nem na Copa do Brasil do ano seguinte. E com isso, o Corinthians conseguiu a vaga na Copa do Brasil e foi campeão da Copa do Brasil, que consequentemente foi campeão da Copa do Rei, né, da Supercopa, sei lá, do Brasil, Copa do Rei, sei lá, em cima do seu Flamengo. Aí como que não valeu nada? Como que não valeu nada? Não valesse nada, era o cara vir e o Corinthians tivesse caído. Só em ele ter salvado o Corinthians e não ter caído para a segunda divisão, já valeu tudo. O erro aqui, a gente não estava falando sobre contrato. Eu acho que o erro foi como que foi feito o contrato inicial. Isso aí é inegável. Agora falar que não valeu nada a Copa do Brasil, aí o Carioca, Taça Guanabara vale tudo. É um mundial para vocês. Não, a gente tem que ser profissional, o Dr. Mauro César. Né? Eu sei que você entende de bastante coisa, de economia, de esporte, de Corinthians, né? Que nem do Flamengo você não entende, porque se você entendesse do Flamengo, você falava do seu Flamengo. Porque já que você é flamenguista, já que você fala do Corinthians parcialmente, como fala do Santos, como fala do Palmeiras, como fala do São Paulo, fala parcialmente, agora chegou a hora de falar do Corinthians, fala lá, mas não perder um programa inteiro debatendo o Corinthians, assim, eu acho que sei lá,
mesma coisa, você só apanhar, acaba sendo chato. Cara, só o Almada custou praticamente isso. E você tira dali premiação dos jogadores, não fica aquele dinheiro todo. Cruzeiro, no ano anterior ao rebaixamento, nos 2 anos anteriores, foi campeão da Copa do Brasil. Exato. 17, 18, 19, caiu e entrou num buraco. Daqui a pouco estava a polícia e o Ministério Público lá investigando o Cruzeiro, aquela confusão toda. 3 anos na Série B, foi o que passou depois. E agora vive também uma situação que eu falo sempre, o Cruzeiro ele não é autossustentável, ele vive do dinheiro do dono. Enquanto vocês falaram aqui do futebol turco, os times turcos têm mecenas. Sim. Por isso que eles contratam tanto assim. Tem donos milionários que despejam dinheiro ali, contratam, tem uma tributação diferente de outros países, então às vezes é interessante para o jogador, porque a forma como o imposto é pago ali é outra, né? O Alex, inclusive, que jogou muito tempo lá e é ídolo, ele conta histórias incríveis sobre essa questão também, como as coisas funcionam por lá. Então acaba sendo um mercado, às vezes, atraente para um jogador que já não está... Ou ele vai ganhar muito mais dinheiro, ou ele já não é tão competitivo nas ligas mais importantes, ele vê a Turquia, às vezes, dessa maneira. Mas não é porque os clubes turcos faturam tanto, é porque tem milionários lá que botam dinheiro. Na hora que o cara sai, o Fenerbahçe com mecenato, o mesmo mecenas durante anos, saiu agora. Se afastou da presidência do clube. Ficou aí, acho que ainda está no jejum, né? Ainda está no jejum. Tá. Ganha o campeonato turco há mais de, sei lá, 10 anos, mais de 10 anos. Só vê o Galatasaray se dá bem, na maioria das vezes. E mesmo com o mecenas bancando. Então, assim, é assustador o que acontece no Corinthians. Nada justifica isso aí. E assim, se fosse uma gestão responsável, ou se tivesse gente lá disposta a mudar o Corinthians, ao invés de discutir a renovação do Memphis, ia discutir o seguinte: quem assinou esse contrato? Quem aprovou isso? Isso que tinha que ser discutido pelos corintianos. Quem aprovou esse contrato? Lá atrás. Quem contratou, quem aprovou, quem concordou, quem leu essas cláusulas. O jogador está certíssimo. Ele foi lá e falou: olha, eu jogo, eu topo. Minhas condições são essas aqui. Vocês aceitam? Lembrando que na época ofereceram também ao Flamengo, numa situação antagônica do ponto de vista financeiro. Nem começou a conversa, quando falaram algum número lá para o pessoal do Flamengo, opa, obrigado, aí valeu. Aí deram o Marcos Braz no futebol. Saiu fora, nem quis conversar. Isso aconteceu. Aí no Corinthians, opa, vamos ver aqui, acho que dá. Enfim. Lembrando que foi a mesma gestão que no começo dela disse que a farra acabou para os rivais, com base no nada. E na época falaram que ia contratar o Gabriel Barbosa, né? Contrataram o Memphis Depay. Vamos lá. O Memphis abriu mão de 30 milhões, né? Em juros e multas. Segundo o ESPN, agora, 30 milhões em cima dos 77, Gui? Seria 77 mais 30? Esse é o negócio. Que é isso que eu preciso saber, porque a multa original era de 77 milhões, né? Mais esses 30, né? Mais 30 milhões. Daria aí, então, 107 milhões. Ah, não, já com os 30. Então, 77 milhões. Então é muito dinheiro a mais, como eu falei. 135, né? Que agora vai gastar, menos 77. 58 milhões ainda a mais de dinheiro. Realmente é muito dinheiro para 2 anos. Tá aí, gente. Para você que acompanhou o nosso canal aí, tá aí, esse foi mais um Café com a Fiel, né? Tô subindo o vídeo daqui a pouquinho, às 9 horas, 9, alguma coisinha, ela deve estar subindo. E é isso, todos os créditos aí da Jovem Pan Esportes, tá? Deixando bem claro aqui que eu gosto muito do pessoal que apresenta, gosto muito. Só que a gente tem as nossas críticas, assim, a gente não é ileso, a gente não passa ileso em nada na vida. A gente, como pai, tem cobrança, tem crítica dos nossos filhos, a gente critica nossos filhos, cobra nossos filhos. Tudo na vida a gente tem que cobra, né? Mas tá aí, essa é o Corinthians, né? Esse é o Corinthians da mídia, esse é o Corinthians que o pessoal gosta de falar, esse é o Corinthians que traz visibilidade, mas é isso. Só a gente mesmo que é corintiano de verdade, a gente sabe o quanto a gente ama esse clube, o quanto a gente quer realmente que o clube tenha sucesso, que o clube se organize, que o clube
um dia entre no trilho certo, né? Que os demais torcem mais, que o Corinthians continue assim, tá? Desculpa. Mas é isso aí, gente. Um bom dia, tá? E vamos lá.